Manifesto Social número 2/2023. A indignação dos técnicos da Direção das Florestas relativo ao incidente com a fiscalização. O Observatório Transparência STP tomou conhecimento através da comunicação social nacional e estrangeira de uma acusação de abuso de poder feita pelos técnicos da Direção das Florestas ao Ministro da Defesa e Administração Interna de São Tomé e Príncipe por este ter alegadamente orientado o impedimento de uma ação de fiscalização de abate de árvore. Da indignação e repulsa manifestadas pelos técnicos da Direção das Florestas, constata-se alegadamente que, primeiro, por uma denúncia, a equipa de fiscalização da Direção das Florestas deslocou-se a um lote localizado em Ubabu do Praia, pertencente ao Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado. Segundo, no local, a equipa constatou uma infração ou ilegalidade por ausência de autorização para abate de árvore e atos subsequentes. Terceiro, a equipa da Direção das Florestas foi impedida de exercer a ação de apreensão dos materiais e equipamentos em conformidade com o estipulado. Quarto, o Ministro da Defesa e Administração Interna teria dado ordens expressas aos operadores de motosserra que estavam no local que ignorassem a presença da equipa de fiscalização e prosseguissem com a operação em curso. Quinto, o Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado, teria também dado orientações para que os militares e polícias que garantiam a segurança da equipa de fiscalização da Direção das Florestas retirassem do local, deixando os mesmos à sua sorte. De igual modo, o Observatório Transparência STP tomou conhecimento de um documento enviado pelo gabinete do Ministro da Defesa e Administração Interna ao Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural no dia 1 de março de 2023, assinado pelo Ministro Jorge Amado, solicitando autorização para conversão de árvore em material de construção. O Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil defensora da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos e da transparência, vem, por intermédio deste manifesto social, buscar, como de costume, os devidos esclarecimentos, compulsando os seguintes articulados da Constituição Política: Lei nº 10/1999, Lei de Base do Ambiente, Lei nº 5/2001, Lei das Florestas, Decreto-Lei nº 19/2009 e, sobretudo, o Despacho nº 50/MADRP de 1 de março de 2023, que cria um período de defeso de 30 dias em alusão ao mês das florestas, em que todas as ações de exploração dos recursos florestais são suspensas. Sendo assim, de acordo com a Lei das Florestas, considera-se infração, contravenção ou crime as atividades, ações e omissões praticadas na exploração quando não observadas as disposições desta lei. E segundo o artigo 70º, responderão solidariamente pela infração o mandante, o beneficiário da infração e quem concorre para sua prática ou a facilite. Fazendo referência ainda à mesma lei, no seu artigo 72º, são consideradas agravantes que concorrem para aumento em dobro, usar de violência ou ameaça, desacatar ou resistir à fiscalização, reincidir genérica ou especificamente, recusar a cumprir as determinações da Direção de Florestas feitas por força do que dispõe o artigo 53º. Tendo ainda em conta que o despacho número 50/MADRP de 1 de março de 2023 determina que, primeiro, é suspenso ao nível nacional durante todo o mês de março de 2023 todas as atividades da cadeia de exploração florestal que provocam distúrbios nos ecossistemas florestais, nomeadamente abate de árvores, serragem de torros no local de abate, corte de arbustos para produção de lenha com ou carvão, desbravamento de terras para estabelecimento de campos agrícolas ou regularização de sombreamento. Segundo,
durante esse período, sejam desenvolvidas as atividades acima mencionadas que se revejam com a gestão sustentável das florestas, cumprindo uma programação distrital e regional, orientado tecnicamente pela Direção das Florestas e da Biodiversidade, sendo liderado pelos poderes locais e com envolvimento de todos os atores rurais, com particular atenção às mulheres e à juventude. Uma vez que o Estado São Tomense, através das disposições atrás mencionadas, vem dando pistas para o combate deste flagelo que assola o país e face ao estipulado pelas leis e outros instrumentos acima referenciados, acrescidos de constatações apuradas que dão conta que, alegadamente, não é a primeira vez que o cidadão Jorge Amado aparece envolvido em situações em que reage com arrogância, prepotência, como se tivesse rei na barriga e dono disto tudo, o Observatório Transparência STP, como iniciativa da sociedade civil, defensora da legalidade, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, vem por este meio questionar o seguinte. Primeiro, em São Tomé e Príncipe existem cidadãos que estão acima da lei por causa das funções que exercem? Segundo, tendo em conta que Jorge Amado fez um pedido ao Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, solicitando autorização para conversão de árvore em material de construção, por que razão não esperou pela emissão desta autorização como qualquer cidadão comum? Terceiro, tendo em conta que o pedido de autorização para conversão de árvore em material de construção é feito em papel timbrado do Ministério da Defesa e Administração Interna, quem fez o pedido? Cidadão Jorge Amado ou Ministério da Defesa e Administração Interna? Quarto, pode um Ministério da República efetuar um pedido nos termos anteriores para ser executado numa propriedade que não seja da tutela deste Ministério ou do Estado? Quinto, o alegado comportamento do ministro Jorge Amado, referido na indignação dos técnicos da Direção das Florestas, e o facto de ter feito o pedido de autorização no papel timbrado do Ministério da Defesa e Administração Interna de um assunto de seu interesse pessoal, podem ou não ser considerados abusos de poder. Sexto, que consequências políticas, administrativas ou mesmo criminais podem resultar desse inconsequente comportamento por parte de um governante que devia dar exemplo. Sétimo, uma vez que a denúncia foi feita pelos técnicos das florestas, por que razão a conferência de imprensa dos mesmos foi dada na sede de uma organização sindical e não na direção das florestas? Sendo que a gravidade desta suposta violação decorre da qualidade do suposto infrator, Ministro da República, com deveres especiais de comportamento ético, moral e legal perante a comunidade, com responsabilidade e um referencial pelo exemplo que deve transmitir aos cidadãos, o Observatório Transparência STP exige um cabal esclarecimento de quem de direito, de forma a tranquilizar a população do país. O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista à salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé e Príncipe, 15 de março de 2023. Observatório Transparência STP, mais transparência, maior efetividade.